Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no primeiro dia do ano em que nós celebramos a toda a Santa Mãe de Deus. É o título mais importante da Virgem Santíssima, a Theotokos, aquela que gerou o próprio Deus aqui na Terra. Esta realidade, esse título da Virgem Maria, que pode parecer exagerado, na realidade é a coluna vertebral de tudo aquilo que nós cremos a respeito de Nossa Senhora. Veja, por que é que nós chamamos Nossa Senhora de Mãe de Deus? Isso é um escândalo, por exemplo, para os nossos irmãozinhos evangélicos. Eu me lembro, quando eu era adolescente, nós tínhamos uma funcionária na nossa casa que era evangélica. E ela, um dia, pediu então que eu recitasse a Ave Maria, e eu explicando que a Ave Maria ela era toda baseada na Bíblia, não é? Mas aí quando nós chegamos no meio da Ave Maria e dissemos Santa Maria, Mãe de Deus, pronto, ali ela protestou. Ali ela disse, não, Deus não tem mãe. E se você for pensar, parece que tem plena lógica. Deus de fato não parece ter uma mãe. Por quê? Porque Deus é eterno. Quem pode ter sido aquela que gerou o próprio Deus? Mas a Igreja nunca interpretou a coisa desta forma. Na realidade, quando nós perguntamos a respeito de uma mãe de uma pessoa, nós perguntamos, mas ela é mãe de quem? Veja, existe uma grande diferença entre perguntar mãe de quê e mãe de quem. Ninguém pergunta, a senhora é mãe do quê? É evidente que uma mulher, um ser humano, é mãe de um ser humano. Ou seja, a natureza humana só pode gerar a natureza humana. Mas ninguém pergunta, a senhora é mãe de quê? A gente pergunta, a senhora é mãe de quem? Estamos perguntando pela pessoa. E em Jesus só existe uma pessoa, e esta pessoa é divina. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, quando nós dizemos que Maria é a Mãe de Deus, nós estamos dizendo que a pessoa que nasceu dela é uma pessoa divina. Mas é evidente que ela, sendo uma mulher, ela é mãe de um ser humano. A natureza é humana, a pessoa é divina. Então é por isso que nós chamamos Santa Maria, Mãe de Deus. Bom, uma vez que está esclarecido qual é a nossa fé, o que é que isto modifica na nossa vida? Bom, na realidade, isto torna bem claro para nós o papel extraordinário que a Virgem Santíssima ocupa na história da salvação. Ou seja, ela, na realidade, está no caminho, no processo salvador de Deus, num papel que é único, que somente ela tem e que ninguém mais tem. Veja, Maria não é uma santa como os outros santos são, só que um pouquinho maior. Ou seja, muitas pessoas acham assim, ou seja, Santo Antônio intercede por nós, Maria, como ela tem um grau maior, então é só uma questão de quantidade, ela intercede muito mais. Mas não é isso. Na realidade, a Virgem Maria possui um papel único na história da salvação. A nenhum santo Deus pediu permissão para entrar no mundo para nos salvar. A Virgem Maria, sim. Ou seja, a liberdade da Virgem Santíssima foi instrumento para a salvação da humanidade. Por isso, Deus a preparou. É aqui que está a base para tudo aquilo que nós cremos sobre Nossa Senhora. Deus a preparou com a sua Imaculada Conceição. Deus a preservou na sua virgindade. E então, foi aí que ela se tornou a mãe do Verbo encarnado, a própria Mãe de Deus, nosso Salvador. De tal forma que é através da Virgem Maria que a salvação entra neste mundo.
para a gente entender um pouco como é esse processo de salvação, nós podemos nos recordar como é que foi o processo de perdição. Houve uma mulher, essa mulher era imaculada, não era somente imaculada, ela era virgem, não era somente virgem, ela estava noiva de um homem, esse homem chamava-se Adão, e ela foi visitada por um anjo, e este anjo chama-se Lúcifer. O nome dessa mulher era Eva. Muitos séculos depois, a história se repete. Novamente uma mulher. Essa mulher, preservada por Deus do pecado original, era imaculada. Não era somente imaculada, ela era virgem. Não era somente virgem, ela era esposa de um homem, só que o homem dessa vez chama-se José. E o anjo que a visitou, Gabriel. E ao contrário de Eva, que desobedeceu e a perdição entrou no mundo, nós temos a Virgem Santíssima, Nossa Senhora, que obedeceu e a salvação entrou no mundo. Por isso, o fato de ela, não somente com o seu corpo, mas com o seu coração, com a sua liberdade, com o seu amor, ter aberto a porta para que a salvação entrasse no mundo, faz com que ela tenha um papel que é importantíssimo na salvação da humanidade. Quem não conseguir enxergar isso é porque não está querendo enxergar. Porque a coisa é absolutamente lógica e é absolutamente evidente. A Igreja sempre enxergou isto. Por isso, desde o início, a Igreja venera a Virgem Maria, obedecendo exatamente aquelas palavras que estão no Magnificat. Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Logo no primeiro século, ali depois de Cristo, nós temos a mais antiga oração à Virgem Maria, Sub Tuum Presidium, onde nós dizemos: debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Veja, nós não estamos aqui no século XX, no primeiro século. As pessoas que conheceram os apóstolos ainda estavam vivas e se compôs uma oração dizendo que ela é a nossa protetora, não é somente intercessora. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus, chamando-a de Theotokos. Essa é a fé da Igreja e é a fé de sempre. É a fé de todos os séculos. Uma vez que tudo isso está iluminado, nós começamos então a fazer o nosso exame de consciência. E eu, como é que estou no meu relacionamento com a Virgem Maria? Ou seja, será que eu estou me relacionando com ela como se ela fosse simplesmente um dos santos, só que um santo que tem um grauzinho a mais? Ou eu realmente estou compreendendo que a forma como Deus escolheu para entrar no mundo é também a forma como Deus escolhe para entrar na minha vida? Nós iniciamos este ano celebrando a toda Santa Mãe de Deus. Mãe de Deus significa porta da salvação. Ela é a porta através da qual a salvação entrou no mundo. Se nós usando aqui a comparação daquele sonho da escada de Jacó, se Jesus é a escada que une o céu e a terra, o pontífice, não é? Que une o céu e a terra nessa grande escada sobre a qual sobem e descem os anjos, levando as nossas orações e trazendo as graças do céu, é também verdade que esta escada, quando parte de lá do céu e quer entrar no mundo, ela entra por uma porta. Por uma porta, não uma porta inanimada, mas uma porta livre, amorosa, obediente, santa. A Virgem Maria, ela é a Iano Achelis, a porta do céu. Sim, é a porta do céu. E, portanto, nesta porta do Ano Novo, se aproxime dela. Ela será a porta para que a salvação entre na sua vida. Comece este ano permitindo que Deus realize a obra na sua vida através do instrumento que Ele escolheu para realizar a salvação, a Virgem Maria.
Se a salvação entrou no mundo por ela, ela poderá entrar também na sua vida por ela. Que a Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, seja a porta de salvação para você. Deus o abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.